Pessoal, até esse momento eu abordei o tópico 1 do nosso roteiro, no qual fiz as considerações introdutórias sobre o tema Lei Penal no Tempo. Depois, tratei das hipóteses de irretroatividade da Lei Penal, que são a novatio legis incriminadora e a novatio legis impégios, como nós já vimos. E, a partir desse vídeo, eu vou abordar as hipóteses de retroatividade da lei penal, ou seja, aquelas situações nas quais a lei posterior é favorável e, portanto, deve retroagir para beneficiar o réu. A primeira hipótese é a descriminalização ou abolício criminis, que ocorre quando uma lei nova deixa de considerar um determinado fato como crime. O Código Penal trata expressamente dessa situação em seu artigo 2º, estabelecendo que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Observem que o artigo 2º deixa claro que a abolício criminis faz desaparecer todos os efeitos penais. Como salienta o autor Rogério Greco, após a revogação de um crime, o inquérito policial e o processo penal devem ser extintos. Se já houve uma sentença condenatória, deve cessar imediatamente a sua execução. E até se o condenado já tiver cumprido a pena, ele terá que ter sua folha de antecedentes criminais inteiramente corrigida para dela afastar a condenação que um dia existiu. No entanto, é importante salientar que, embora a abolício criminis faça desaparecer todos os efeitos penais, os efeitos civis da condenação permanecem, como, por exemplo, o dever de indenizar a vítima. O exemplo de abolício criminis mais citado, mais trabalhado pela doutrina, é o crime de adultério, que era disciplinado pelo artigo 240 do Código Penal, mas foi revogado no ano de 2005. Ainda sobre o tema da abolício criminis, é importante fazer a seguinte observação. A abolício criminis não se confunde com o princípio da continuidade normativo típica. No princípio da continuidade normativo típica, ocorre a revogação formal de um crime, mas a conduta continua sendo proibida, pois ocorre o deslocamento do conteúdo criminoso para um outro tipo penal. Isso ocorreu, por exemplo, com o crime de atentado violento ao pudor. Até o ano de 2009, o crime de estupro abarcava apenas o constrangimento para a prática da conjunção carnal, enquanto a prática de outros atos libidinosos eram punidos pelo tipo penal de atentado violento ao pudor. Até 2009, tínhamos, portanto, dois crimes diferentes. O estupro, que era disciplinado no artigo 213 do Código Penal da seguinte forma: constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, pena, reclusão de 6 a 10 anos. Conjunção carnal é a penetração completa ou incompleta do órgão masculino na cavidade vaginal, ou seja, é a penetração completa ou incompleta do pênis na vagina. Já o atentado violento ao pudor era disciplinado pelo artigo 214, com a seguinte redação: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Segundo o autor César Roberto Bittencourt, ato libidinoso é todo ato capaz de produzir excitação e prazer sexual, em sentido amplo, incluindo aí o sexo oral, o sexo anal, entre outros. Antes de 2009, portanto, estupro era apenas o constrangimento à prática da conjunção carnal. Por isso, se dizia antigamente que o crime de estupro só podia ser praticado contra mulher. Já o atentado violento ao pudor podia ser praticado tanto contra a mulher quanto contra o homem, já que atos libidinosos podem ser sexo oral, sexo anal, entre outros. Ocorre que a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, revogou o crime de atentado violento ao pudor e alterou o crime de estupro, que passou a ter a seguinte redação: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Percebam que, atualmente, após a Lei 12.015 de 2009, o crime de estupro abarca tanto a conjunção carnal
quanto outros atos libidinosos. Constata-se, portanto, que a Lei 2015 de 2009 revogou o crime de atentado violento ao pudor, mas a conduta que estava descrita nesse tipo penal migrou para o artigo 213, de modo que constranger alguém a praticar atos libidinosos continua sendo uma conduta proibida, mas agora se encontra em um tipo penal diferente. Esse fenômeno é o que chamamos de princípio da continuidade normativo típica, ou seja, quando um crime é formalmente revogado, mas a conduta que era por ele proibida migra para um outro tipo penal.